bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Momento Café com Deus. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar um pouquinho para o pessoal poder ir entrando. Então, pessoal, bom dia. Hoje é 26, né? Terça-feira. E hoje nós iremos ler o Provérbios 26. Porque ontem foi dia 25, hoje é dia 26. É claro que ontem foi dia 25. Mas enfim, nós vamos ler o Salmo 91. Vamos fazer uma oração antes, pedindo ao Senhor Deus aí para estar conosco, né, nesse dia, abençoar o nosso dia, que seja um dia abençoado. E também vamos fazer a oração do Salmo 91 para poder colocar em nós uma armadura celeste. E após o Salmo 91, com a armadura colocada, faremos a oração do Salmo 23, que é para intensificar. Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao Momento Café com Deus. Então, como eu estava explicando, nós vamos iniciar o nosso dia com uma pequena oração para pedir para o Senhor Deus nos proteger. Depois nós vamos fazer o Salmo 91 para poder colocar essa armadura celeste sobre nós, para que não sejamos prejudicados ou influenciados por energias em nossos pensamentos. Vamos blindar os nossos pensamentos. E logo em seguida faremos o Salmo 23, que é o que? Ele faz intensificar essa proteção e também cria sobre nós uma energia de felicidade, de alegria, para que o dia seja leve e tranquilo. E logo em seguida faremos o Provérbios do dia, hoje é 26. Então eu vou explicar sobre o Provérbios, nós vamos ler o Provérbios e eu vou explicar o que eu compreender, tá? Lembrando que aqui é livre para pensar, nós somos livres para pensar. Então, é isso. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso momento Café com Deus. Primeiro, todos façam uma respiração profunda por 3 vezes para poder centrar no seu eixo. Senhor Deus, abençoe o nosso dia, que nosso dia seja tranquilo e abençoado e que seja leve, que o Senhor possa nos orientar em todos os momentos e que possamos lembrar em solicitar a sua ajuda, porque muitas vezes temos esse apoio, mas esquecemos que está ali para nos apoiar. Senhor Deus, abençoe nossas famílias, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos animais e nossa casa e nosso trabalho. Abençoe a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, desde esse momento até o final do dia e a noite toda, e assim sucessivamente. Gratidão. Então vamos lá, vamos começar com o Salmo 91. O Salmo 91, ele fala da segurança daquele que se acolhe em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e te confiarás.
a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, e calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nossa, toda vez que eu leio esse salmo, é como se tivesse várias pepitas de ouros aqui, e cada vez que nós vamos lendo, é como se algumas chaves fossem abrindo outras, para que a gente pudesse ter a compreensão de uma forma mais intrínseca. Olha só, o Salmo 91, 15 e 16. Olha que incrível. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, quando nós buscamos Deus, geralmente a gente só busca Deus quando a gente está muito aflito. E precisa de uma mudança, porque testamos todas as possibilidades ou tentamos e não conseguimos. Então recorremos ao Senhor. Eu sei porque eu fiz isso. E quando nós buscamos ao Senhor, nós fazemos isso, nós os invocamos. Ele me invocará, ou seja, invocamos o Senhor. E eu lhe responderei. Aí no caso ele está falando, e eu lhe responderei. Aí o Senhor está respondendo a gente. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. É emocionante, né? Quer dizer que quando recorremos ao Senhor, Ele vai nos responder. Ele vai estar conosco na angústia. E Ele vai nos tirar e vai nos fartá-lo com longuras de vidas, de dias. Ou seja, a gente vai viver muito mais tempo. Vamos ter uma vida abençoada. E Ele mostrará a sua salvação. Ou seja, Ele usará a gente ainda como exemplos para outros, porque como que Deus faz? Ele pega aquelas pessoas que todo mundo olhava assim e falava, isso aí não tem solução, esse não tem jeito, não muda, e ele pega esses e muda. Por quê? Para mostrar a glória dele, para mostrar que ele pode, e a hora que ele puder, ele transforma qualquer Zé Ninguém em um grande CEO de uma empresa. Vocês já prestaram atenção nisso? Gente, isso aqui é muito forte. Então, vamos para o Salmo 23. Olha, o Salmo 23, como eu disse, ele sela essa blindagem que colocamos, essa blindagem celeste do Salmo 91. Blindagem celeste, olha que linda. E o Salmo 23, ele é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, ou seja, como é tão bom ter o Senhor como nosso pastor, porque no Salmo 91 ele está falando, me invocará e eu lhe responderei. E aí, a partir do momento, ele já está conosco. E aí, esse Salmo 23 só corrobora. Ele só vai falar assim, não, continue, não para. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí ele ainda no final, ele ainda acrescenta, certamente que, é certamente certo, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Elas já fazem isso. É da natureza delas estar conosco, nos seguindo. Mesmo que nós não acreditamos, ou mesmo que nós não andemos, elas já estão conosco. Elas não vão sair de perto, mesmo que a gente queira. Porque é certo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, enquanto eu estiver vivo, elas estarão comigo. Eu não acreditando ou não, elas já estão lá. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, vocês observam que não existe algo que a gente precise fazer para merecer o reino do céu ou o reino da terra. Quando eu digo trazer o céu para a terra, vocês compreenderam que nós não precisamos fazer nada para que isso aconteça? Isso já existe, isso já existe. Então, o que a gente precisa fazer? Se alinhar com a frequência, porque o universo é frequência. Precisamos se alinhar à frequência do universo para que a gente possa estar com essa energia, estar nessa energia, sentir essa energia. Compreende? Interessante, né? Só precisamos nos alinhar. E como nos alinhamos, Adriana? Através de orações, através de meditação, através de momentos contemplativos, em viver uma vida mais tranquila e não regada a tanto, como se diz, extremismo, como não ter parcimônia nos aspectos da vida. Por exemplo, fazer de tudo um pouquinho, sabe? Mas em equilíbrio. Porque se a gente tem uma vida em equilíbrio, a gente está em equilíbrio com o universo. Entende? Isso é interessante, né? Nós, quando a gente para refletir, fala, poxa vida, como a vida é simples e nós a complicamos. Então, vamos para o Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega. Assim não fica bem para o tolo a honra. Olha que interessante. Como a neve no verão, porque a neve não pode viver no verão. E como a chuva na cega. Assim não fica bem para o tolo a honra. Porque não combina com ele. É como a neve no verão, não combina. Não combina assim também o tolo com a honra, mas combina o tolo se transformando em um honroso. O que é o tolo? É aquele que não tem conhecimento. A gente fala ignorância por conhecimento. Como ao pássaro o vanguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar. Andorinha sozinha não faz verão. Assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, maldição sem causa não vai acontecer. O que eu entendo sobre isso?
Porque tudo precisa de uma intenção, né? O universo ele é movido por intenção. Então, a intenção do pensamento é o que faz as ondas se transformar e se materializar naquilo que a mente criou. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, a vara é para as costas dos tolos. Uau! Vocês entenderam isso? O cavalo precisa de açoite. Por quê? Porque quando o cavalo ele é birrento, pirracento, ele não quer obedecer, ele precisa apanhar. Assim é a lei do karma. Quando não queremos aprender as coisas retas, as coisas que de fato são relacionadas a princípios e ética, levamos açoite, porque precisamos às vezes aprender com a dor para poder mudar. E o cavalo, e o burro, o jumento, ele precisa de freio, porque se deixar ele vai desembestado. E a vara para as costas dos tolos. Por quê? Porque cada um tem que aprender com o seu erro. Eu mesmo aprendi com os meus erros. Não necessariamente com a orientação das pessoas. Cada um aprende de um jeito. Não respondas ao tolo, segundo a sua autostícia, para que também não te faça semelhante a ele. O que ele está querendo dizer com isso? Não podemos responder com ignorância à ignorância do outro. Entende? Temos que ser coerentes. Temos que ser... Porque se a pessoa ela não tem conhecimento, cabe a mim julgar? Cabe a mim me comparar? Não. Ele só não está no momento dele, ou ele não foi privilegiado em alguns aspectos. Mas é o momento dele, não significa que ele não possa buscar isso, mas é ele. E eu vou respeitar. É interessante, né? Se a gente observar dessa forma, como que eu vou me ofender a alguém que não tem entendimento? Não faz sentido. Responde ao tolo segundo a sua autostícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, para que não sejamos soberbos, que sabemos mais ou que somos mais, temos mais conhecimento, para não ofender e deixar o outro mal. Temos que usar a linguagem simples, sempre, com todas as pessoas é importante usarmos a linguagem simples, mas adaptada para a realidade dela, para que ela consiga compreender a realidade dela. Então a gente usa a realidade dela para explicar algo para ela, não a minha realidade. Eu sempre vou observar a realidade dele e vou ensiná-lo de acordo com a sua realidade, ou compartilhar. Os pés corta e o dano sofre. Os pés corta e o dano sofre. Aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Ou seja, isso aqui é bem simples de compreender. Não devemos passar orientações para pessoas que são tolas, são sem cultura, assim, com ignorância. Devemos sempre preservar a nossa honra, o nosso nome. Vocês sabiam que o nosso nome aqui é a nossa honra? Olha a importância de termos um nome bom, de sermos pessoas corretas, de sermos exemplos e não de sermos... Podemos ser exemplos para coisas ruins ou positivas, mas a nossa honra é o nosso nome, nosso caráter. Se a gente não se pode se honrar, quem vai nos honrar? Porque começa através de mim e não do outro. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Olha que incrível. Como as pernas do coxo que pendem flácidas. Não para, não se sustenta. Assim é o provérbio na boca de um tolo. Porque ele não vai dar valor nessa sabedoria. Para ele tanto faz. Não tem, como se diz,
compromisso com essa mudança de comportamento. Não é o momento dele. Como que a arma afunda com pedra preciosa, assim é aquele que concede a honra ao tolo. Entende? A gente tem que ter muito cuidado com os nossos tesouros. Porque vamos colocar um tesouro em uma funda? Não faz sentido você pegar uma pedra preciosa e colocar numa funda para ser jogada. Concede honra. Você concede o seu nome ao tolo? Você vai conceder seu nome? Colocar seu nome na boca de um tolo? Para poder falar alguma coisa sobre você? Nunca. Nunca. Seu nome. Seu nome é sagrado. Seu nome é sua honra. Entende? Temos que ter muito cuidado, cautela em indicar até pessoas. Olha que importância. Esse tempo atrás eu estava refletindo sobre isso. Sabia que nós temos que ter esse cuidado quando vamos indicar alguém para um trabalho? Ou para morar em um aluguel na casa de alguém? Sabe? Mesmo que nós indiquemos, é o nosso nome. Imagina se coloca uma pessoa no trabalho ou no ambiente de kitnets que você indicou. E essa pessoa apronta mó zetelo lá. É o seu nome. Mas foi você que indicou fulano. Vocês entendem isso? O peso que tem sobre isso? Então, se você indicou fulano, fulano é barraqueiro, você é o quê? Porque me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Incrível isso, né? Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. Foi o que eu acabei de falar. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa o transgressor. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós vivemos em um universo de leis, causa e efeito. Então, toda causa tem sua consequência. Esse será o pagamento e recompensa. Aquilo que eu dou, eu recebo. Tudo que eu jogo, seja positivo ou negativo, eu vou receber em troca. Por quê? Porque o universo, ele é justo, ele é equilíbrio. Então, ele tem um equilíbrio do dar e receber. Não tem como eu jogar alguma coisa e não receber. É impossível, é lei. É assim que o universo funciona. São leis que ninguém pode mudar, assim como a lei da gravidade. Como o cão torna ao seu vômito, como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua autojustiça. Olha que interessante. Assim como, porque quando o animal ele vomita, ele vai lá e às vezes ele come, o cachorro pelo menos. Assim é o tolo, porque ele vive comendo o vômito dele. Ele faz e não consegue compreender. Ele não consegue observar os padrões repetitivos. Ele não tem nem inteligência para observar. Olha que incrível, gente. Isso aqui não é julgamento, tá? Isso é uma observação. O tolo, a gente está usando aqui, é uma forma de simplificar para todos que não têm conhecimento, é uma ignorância. E tem pessoas que são ignorantes, eu vou explicar porque eu fui assim, tá? Eu fui dessas pessoas que são ignorantes, que elas têm problema psicológico, tem tudo que vocês puderem imaginar assim mental, que não deixará ter a atenção no momento presente para observar, porque fica tão ansioso, que fica tão acelerado, que tá fazendo aqui os mesmos erros, mas não tá prestando atenção, porque tá lá no futuro. Olha que incrível. Como que o tolo vai perceber? Ele não percebe, porque o tolo é nós que tem ansiedade, que não tem entendimento, que não para prestar atenção no que tá fazendo no agora. Vocês entendem que isso nós estamos vivendo essa realidade? Essa realidade é a que nós estamos vivendo hoje. Que doideira.
Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele? Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Por que o preguiçoso vai falar isso? Porque ele está sempre inventando uma desculpa para não fazer as coisas que precisa fazer. É mais fácil inventar desculpa do que assumir essa autorresponsabilidade e se cansar, por exemplo. Ter preguiça de se preocupar com coisas que competem à sua vida. E isso aqui acontece muito hoje também. Eu tô falando isso porque eu sei. Como a porta gira nos seus cômodos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Então, observe o que ele está falando ainda. Ele está falando que mais sábio é o preguiçoso. É o preguiçoso. Aos seus próprios olhos. Porque aos olhos dele, para ele é inteligente. Para ele é sábio. Ele sabe o que está vivendo ali. Então, ele é tão tolo que ele não sabe que ele é tolo. Já viram aquele negócio assim? Às vezes a gente sabe que sabe, mas não sabe por que sabe. Às vezes nós sabemos que sabemos, mas não sabemos porque sabemos. Algo que é intuitivo. E para a gente poder, às vezes, saber alguma coisa, temos que pesquisar também. Para ver se tem fundamento, para ver se tem lógica, para ver se faz sentido. Então, para quem não entende, para ele é sábio. E tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Isso que é o mais importante. É aqueles que estão vendo isso, se não puder contribuir de alguma forma, também não atrapalhar. Não ser arrogante, ignorante, discutir por causa de conhecimento. Porque é tão desagradável a gente perder pessoas que a gente gosta por ignorância da nossa parte. É muito ruim, sabe? É tão bom termos amizades e respeitar as condições do outro. É tão agradável e se sentir em paz com isso. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas olheiras. Ou o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega o cão pelas orelhas. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Discussões, brigas e julgamentos, etc, etc. Como o louco que solta as faíscas, flechas e mortandades. Então, é isso. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Ai, tô só brincando. Sabe quando a gente às vezes vê um coleguinha zoando outro coleguinha? Falando da condição física, falando dele, trolando o conhecimento. Falar: ai, fulano, você não aprende. Ai, fulano, você não aprende. É importante que tenhamos compreensão quando pegamos uma pessoa que é ignorante, mas muitas das vezes ela quer saber. E sabe por que elas não aprendem? Eu tô só observando aqui. Por medo de serem julgadas, muitas das vezes, sabia? E porque ele sabe que se for falar alguma coisa que é o que pensa, pode ser julgado. Porque não é livre para poder se expressar, não se sente livre.
Então é importante que a gente também tenha empatia por isso. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Ou seja, se não procurarmos briga, nada vai acontecer. Como o carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então tem pessoas que estão sempre em brasa. Vocês observam que às vezes tem pessoas que elas estão sempre estressadas. Essas pessoas, elas estão sempre em brasa. Elas estão com uma pressão dentro dela tão psicológica, tão problemática, porque isso vai sendo armazenado dentro dela, sabe? Muita raiva, muito sentimento, porque sofreu muito. Ela viveu em um lar, às vezes, bem disfuncional, então isso foi tudo somatizando dentro. Essas pessoas são como brasas, elas vão explodir a qualquer momento. Então é importante que a gente tenha cuidado também. Termos cuidado pelo outro, porque ninguém sabe o que passa na vida daquela pessoa. Não sabe por que ela é daquele jeito, por que ela sente aquilo. É tenso, às vezes pra gente, às vezes não é, mas pro outro é. Então temos que ter também essa empatia. Poxa vida, eu vou respeitar a condição do outro, porque senão sobra pra mim. E aquele que tem sabedoria, que é contencioso, ele vai fazer isso. Ele olha e fala, não, deixa essa pessoa no momento dela. Quando ela precisar, ela me procura. As palavras do intrigante são como feridas. As palavras do intrigante são como feridas. Elas descem ao mais íntimo do ventre. Olha que interessante. As palavras do intrigante. Não tem aquelas pessoas que são intrigantes, falam, nossa, fica caçando rixinha, conversinha. Pois é, eu já fui assim, vocês acreditam nisso? Nossa, eu era intrigante, era uma bichinha encrenqueira, viu? Tava caçando fogo assim até a pessoa grilar. Por que eu fazia isso? Porque eu aprendi isso na minha infância. Eu cresci vendo isso. É claro que a criança vai copiar as atitudes daquele que ela tá vendo. A criança é igual macaco, repete tudo que vê. E aí, depois vem um grandão, um adulto, vira pra mim e vem falar um monte de coisa. Ele não conhece a minha história. Ele não sabe o que eu passei. Pra eu ser daquele jeito, ele tem que ter empatia. Tem que olhar e falar assim, não. Eu tenho que saber como que a mente dessa pessoa, como que essa pessoa pensa, pra mim poder ajustar a vida dela. Ou me comunicar com ela, observar ela, antes de ter uma atitude com essa pessoa. É importante a gente ter essa atenção. Como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Olha, isso é muito importante. Sim, não precisa nem explicar, isso aqui tá bem óbvio, né? Lábios ardentes, coração maligno. Não gostaria de passar perto disso, não. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no teu íntimo encobre o engano. Muitas das vezes aquele que odeia porque ama. O ódio e o amor são uma contraparte. Ele odeia por fora, mas por dentro ele ama. Mas muitas das vezes há um conflito de ego que não permite que os dois entrem em harmonia. Aquele que odeia dissimula. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele,
porque abriga 7 abominações no seu coração. O que ela está querendo dizer com isso aqui? Isso aqui é importante, pessoal, olha só. Observem a voz da sabedoria. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que nos tratam com frieza, que são, elas não ficam bajulando, sabe? Não são são sérias. E pronto, não tem esse negocinho não. Mas já tem pessoas que usam a energia da manipulação. O que é a energia da manipulação, Adriana? Eu manipulo como um mago. Manipulo a energia do ambiente, a pessoa, a sua mente, o seu sentir, a sua visão, para que essa pessoa faça aquilo que eu desejo. Então a pessoa vai usar elementos para poder usar essa técnica, como às vezes a aparência, a beleza, o charme, a voz, a troca. Conhece os interesses do outro e ela sabe que o outro gosta, porque ela é uma excelente observadora e um excelente observador. O manipulador, ele tem uma habilidade extraordinária de observar. Ele observa tudo com muita naturalidade e assim ele consegue conhecer a sua isca. Então essas pessoas que vêm com esse mimimi, que está sempre bajulando, ou que sabe exatamente, adivinha os nossos pensamentos, essas pessoas é importante termos cuidado e atenção para não sermos enganados. Interessante, né? Porque, gente, vamos raciocinar, vamos ser lógicos. Quando alguém quer alguma coisa, por que ele vai ficar fazendo floreios para poder nos pedir ou falar alguma coisa se a pessoa ela é reta, ela é sincera? Ela não precisa disso. Ela é curta e grossa, mas com educação, é claro. Agora, quem não tem esse sentimento de seriedade, de retidão, por que ele vai chegar lá e ser prático? Ele não vai ter praticidade, ele vai fazer toda uma dança ali para chegar, porque ele não sabe ser prático. Vocês observaram que tudo tem uma lógica? É só observar, não faz sentido. Não esconde-se simples e passam aqui, ó. Suplicando, suplicar com voz suave, não te fies nele. Cujo ódio se esconde com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Olha isso aqui. Cujo ódio se esconde com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que ele está querendo dizer com isso? Que uma hora essa falsa, essa farsa, essa manipulação da verdade, ela será... Bom dia, Márcio. Ela será exposta. O que cava uma cova cairá, ou o que cava uma cova cairá nela. E o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Por exemplo, se ele jogar a pedra volta, porque é a lei da ação e reação. A gente não é aquela brincadeira de falar assim, não gospe na cara não, que cai na sua cara. Não gospe pra cima não, que cai na sua cara. Falar assim, nunca mais eu me envolvo com aquela fulana, nunca mais eu faço isso.
Não use nunca mais. Falem diferente, mudem a maneira. Vou me observar para não repetir esse problema de novo, essa situação, essa falha que eu não gosto, que me incomoda. Então é isso. Vou observar e ter mais atenção. A língua falsa odeia aos que ela fere. A língua falsa odeia aos que ela fere. E a boca lisonjeira provoca a ruína. O que eu acabei de falar, olha só, eu falei isso aqui agora. A questão do jogo da manipulação. Vocês sabiam que manipular a energia é alquimia, né? A gente manipula a energia, os elementos, para que sejam do jeito que nós queremos. A alquimia do alimento, de preparar um alimento. Ou, por exemplo, preparar um ambiente de trabalho, uma leitura. Tudo é uma alquimia. Existe uma construção de elementos ali, de sentimentos que são colocados naquela situação. Então, quando uma pessoa ela usa esse poder da manipulação, ela manipula tudo. Como, por exemplo, os jornais, as revistas, as fofocas, tudo isso é uma manipulação. Por quê? Quem sabe que aquilo de fato é verdade? E se for, qual que é o problema? A vida não é dele? É do fulano. Quem tem alguma coisa a ver com a vida do outro? Sendo que a vida é individual para cada um. Qual sentido faz eu assistir BBB? Me preocupar com a vida do outro se eu não estou cuidando nem da minha? Não tem sentido. Qual a necessidade de se preocupar com a vida do outro? Se é homem, se é mulher, se é travesti, se é trans? Qual a necessidade? Eu vou pagar as contas dele? Eu vou ajudar ele a mudar? Não faz sentido. Vocês observam que tem coisas que não faz sentido na vida? E não paramos para pensar ou refletir sobre isso? Faz sentido eu me preocupar com a vida da minha mãe se ela tá namorando alguém mais novo do que eu ou não? O que tem a ver? É a vida da sua mãe. É a vida da minha mãe. Ela não tem nada a ver com isso. Se minha mãe tivesse doente, caindo lá, aí sim. Aí era minha responsabilidade. Eu ia lá acolher a minha mãe e cuidar dela. Agora, minha mãe tá bem, tá com saúde, tá vivendo a vida dela. O que eu tenho a ver com isso? Vocês observam que tem coisas que não faz sentido. E ninguém para observar isso ou questionar. Para desconstruir esse padrão que já existe. Tem pessoas que têm medo de desconstruir. Acham que não vão ser aceitas. E daí? Ninguém tem que te aceitar mesmo, não. Quem que tem que me aceitar sou eu. Não é o fulano, nem cicrano, nem beltrano. Eu que me aceito. Se eu me aceito, tô me lixando se alguém me aceita ou não. Vocês observaram que não faz sentido também? Tem coisas que não faz sentido. E ninguém para observar isso. Ninguém analisa, reflete. Tá tão envolvido na vida do outro que esquece da sua. Por isso que via esse caos. Doideira, né? Tem umas coisas que é incrível. Bom, enfim, toda essa sabedoria que eu passo aqui para vocês é uma sabedoria que é vinda do Espírito. E eu acho interessante compartilhar, porque eu adoro compartilhar. Amo aprender e amo compartilhar. E como um canal, eu acho incrível ser uma bênção para a vida da minha família e da vida de outras pessoas. Então é isso, meus amados. Vamos aqui finalizar o nosso momento Café com Deus. E que todos tenham um dia abençoado, um dia louvável. E que cada um se preocupe com a sua própria vida. Porque já cuidar da nossa vida é difícil, imagina cuidar de 2, 3. Querido Senhor Deus, agradecemos por mais um dia, por esse momento, pela sua sabedoria, pelas orientações que o Senhor nos passou. E para que sejamos melhores a cada dia, Senhor. Que possamos observar os nossos passos para poder melhorarmos e sermos menos tolos. Gratidão, Senhor Deus, por tudo. E namastê. Gratidão, meus amados. Sei que vocês tenham um excelente dia. E orem para que nós sejamos menos ignorantes, menos tolos. Todo mundo. Bom dia.